38 a 41. Marcos 9, 38 a 41. Mesmo assentados, mas em sinal de reverência à palavra de Deus, eu vou ler, gostaria que os irmãos acompanhassem na sua Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Segundo livro do Novo Testamento. A palavra de Deus diz assim: Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós, porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua palavra. O Senhor já falou aos nossos corações nos hinos, nas orações. Agora, através da leitura da Tua palavra, nos ensine, Senhor, a compreender a Tua vontade na nossa vida. No final, Senhor, se for de Teu agrado, que saiamos daqui mais comprometidos com as coisas do Teu reino. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria trabalhar com vocês a atitude dos discípulos de Jesus, dos homens, e chamar a atitude da igreja e a atitude de Jesus, que deveria nortear a nossa vida. Vamos então à atitude da igreja. Quem fala aqui, notaram? É João. Não é Pedro, geralmente é Pedro, mas dessa vez foi João. Disse-lhe João. Mas tanto faz que seja João ou Pedro, parece que todos são iguais. Eles têm atitudes que querem e que suas atitudes prevaleçam no relacionamento deles. Agora, João é um perigo. Lá em Marcos 3,17, nós lembramos o apelido que Jesus pôs nele, Boanerges. O que significa Boanerges? Filho do trovão. Pode imaginar porque ele é chamado de filho do trovão? Porque não é um cara calmo, é um cara que tem os seus problemas, explosivo. E aqui, nesse momento, ele está indignado. É interessante essa atitude que nós vemos em João, que muitas vezes nós vemos essa atitude de João em muitos crentes. É verdade. São pessoas que não primam muito por misericórdia e por tolerância. Essas pessoas acham até que amor é coisa do diabo. Porque a tolerância não é errado. Ter zelo, o erro é mascarar o mau humor, a ira, com a capa de zelo. Quando a pessoa discorda e tenta colocar todo mundo que é seu discordante e não perfila em sua ala, como alguém que está de fora, que deve ser punido. Nós vemos isso com muita facilidade no cenário evangélico, meus irmãos. Infelizmente, se você não faz barulho no culto, você é carnal e você não tem o Espírito Santo. Mas nós também temos isso. Se vocês têm muita escola, mas não têm comprometimento. Meus irmãos, parece que com muita facilidade nós temos um estilo de vida legitimados no nosso estilo dentro da Bíblia e colocamos todas as outras pessoas que têm um estilo diferente do nosso como pessoas mundanas. A pessoa tem que seguir aquilo que nós achamos, aquilo que é o certo. E na verdade, muitas vezes nós usamos a Bíblia para colocar a nossa pessoalidade naquele relacionamento. Essa atitude mostra uma pretensão de um monopólio. Os discípulos dizem: olha, proibimos porque não seguia, ele não é do nosso grupo. Poxa, se ele não é do nosso grupo, ele não pode expulsar demônios. Só nós podemos fazer isso a igrejas. Ou seja, será que eles têm um copyright do céu? Ou pelo menos devem ter o lote de escritura do céu? Numa ocasião eu estava no Paraíso, não no Celestial, no bairro Paraíso ali, né? Aí estava numa reunião, aí eu tinha, depois dessa reunião, que pegar um táxi para ir para o Mackenzie. Não havia ainda a linha amarela do metrô. Aí eu peguei um taxista, ele tinha uma Bíblia, e eu disse para ele assim: bom, o senhor é crente? Sou.
Oh, que ótimo, eu também sou, então nós somos irmãos. Aí ele virou para mim e falou assim: depende. Eu falei: depende do quê? O senhor é da congregação cristã? Eu falei: não. Então o senhor não é meu irmão. Eu disse: Congregação Cristã do Brasil, então você não é meu irmão. Eu falei: mas lá no céu só vai ter membros da Congregação Cristã no Brasil? Eu não quero ir para esse céu, só vai ter brasileiro lá. Então, como é que vai ser? Aí, uma situação, poxa, a Bíblia diz assim que no céu, um só povo, um só Deus. É a escolha de Jesus, é a escolha de Deus. E então, essa discriminação, né, da minha denominação está salva, a sua não está, esta arrogância espiritual, meus irmãos, aparece de várias maneiras na nossa vida. Nós precisamos ter um pouco de cautela com essa postura, para que, com os nossos irmãos, às vezes, de entendermos que só nós somos os corretos. Quando nós vemos igrejas evangélicas frequentando o noticiário policial, acusadas de desvio de verba, que seria para uma obra missionária, um enriquecimento ilícito de uma pessoa, gente mostrando império econômico, uma pessoa que se diz pastora, que antes de entrar em cena, tem manicure, pedicure, tem um batalhão de pessoas tratando da sua pele, fazendo isso, fazendo aquilo, com o nome envolvido em demandas policiais, vendendo coisa daqui, coisa dali, ressuscitando o judaísmo, tentando infiltrar o judaísmo na igreja. Nós vamos ver que essas pessoas têm um desvio muito grande. E aí eu lembro da palavra de Deus em Pedro: é tempo de que comece o juízo, que comece pela casa de Deus. Está lá em Pedro 4,17. A casa de Deus precisa estar em ordem para ter credibilidade, meus irmãos. Ao mesmo tempo que vemos igrejas evangélicas sendo acusados, seus líderes, membros de igreja com desvio de dinheiro, enriquecimento, pessoas que gostam de manipular as massas, eu fico pensando o quanto nós entristecemos a Deus nesses relacionamentos. Um relato atual publicou que, lembra do Betinho? Foi ele que liderou a campanha para a homossexualidade, regulamentação das pessoas, que liderou a campanha da fome. Aquilo que deveria ser um apanágio das igrejas evangélicas, nós não aceitamos a pobreza, era de uma pessoa que não tinha nada a ver com a igreja. Mas essa compaixão, essa misericórdia pelo povo deveria estar no coração das igrejas evangélicas. Que tristeza. Mas alguém vai dizer assim: pastor, o senhor está de mau humor? Não, não estou de mau humor. Então, elogiando os católicos, porque nós não temos uma Madre Teresa de Calcutá na nossa igreja, e é do catolicismo. Está falando mal dos evangélicos? Também não. Isso é primarismo. Eu queria chamar a atenção para o fato que é muito fácil dizer que os de fora não seguem, não está no nosso grupo, então eles não prestam. É muito fácil você dizer isso. Que muita gente lá fora não tem virtude. Há muita gente fazendo coisa boa lá fora. E por vezes nós nos escudamos nessa eleição e o fato de sermos igreja de Cristo para agir contra os discípulos, assim como os discípulos agiram. Usamos a nossa fé, a nossa compreensão espiritual e muitas vezes a Bíblia para justificar posições nossas erradas. A nossa ira e as nossas esquisitices, norteadas às vezes pela Bíblia. Essa atitude da igreja, mostrada aqui pelos discípulos, na vida dos discípulos, era perigosa. Mestre, vimos um expulsando demônios e não proibimos. Com ordem de quem? Jesus perguntou. Jesus nunca fez isso. Mestre, nós vimos, foram expulsando os demônios, nós proibimos. Mas quando chegou a vez deles expulsar demônios, eles não tinham autoridade. Capítulo 9 de Marcos, versículos 17 e 18.
Respondeu-lhe um dentre a multidão: mestre, eu trouxe meu filho que tem espírito, e onde quer que apanhe, convenciona, de modo que ele espuma, arranja os dentes, vai definhando. Eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o demônio, e eles não puderam. Aí depois eles perguntam, no versículo 28 e 29. Seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não podemos expulsar o demônio? Respondeu Jesus: esta casta não sai de modo algum salvo, se não houver oração e jejum. Oração e jejum. Que gozado, né, meus irmãos? Senhor, nós proibimos que ele não expulsasse o demônio, porque ele não é um dos nossos. Mas vocês conseguiram expulsar demônios de lá? Não. Por que não? Porque não tem vida de oração, porque não jejuavam, e o outro que não prestava expulsou. Irmãos, isso aqui a gente tem que pensar com muita seriedade. O de fora tinha mais espiritualidade, tinha mais autoridade, e o perigo muitas vezes não está lá fora. O perigo muitas vezes está do lado de dentro. Marcos 9, 42. Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra e fosse lançado ao mar. Marcos faz um contraste a um homem bom do lado de fora e a gente má do lado de dentro. Esse é o texto. Esse é o texto. O escândalo não está lá fora, o escândalo está cá dentro. Irmãos, o que tem dividido a igreja não é o mundo. Não é o mundo. O que tem dividido a igreja são crentes, é gente rabugenta, é gente brigona, é gente fofoqueira. O maior empecilho da obra de Deus não é o mundo. A igreja atropelou o paganismo quando surgiu o marxismo, achava que ia acabar. Deus acabou com o marxismo. Acho que as únicas universidades que ainda apoiam o marxismo são as universidades brasileiras, que fizeram agora no palácio lá, tentando chegar lá, ocuparam a reitoria da USP, tudo coisa política. Os maiores problemas para a nossa igreja nunca foram causados pelo mundo. Os problemas da igreja são causados por pessoas do lado de dentro. O evangelho não vivido são as picuinhas. Que coisa triste quando uma revista de circulação nacional declara enriquecimento ilícito de uma pessoa ligada à palavra de Deus. Muito triste isso para nós. Governador do Rio de Janeiro, Garotinho, outras pessoas envolvido com falcatruas. Uma certa feita, uma reunião de igreja, assembleia, mas saiu uma pancadaria que os vizinhos precisavam chamar a polícia. Os membros da igreja brigando dentro da igreja. Que moral tem essa igreja para falar de Jesus Cristo? De chamar as pessoas a frequentarem os cultos, se não dão exemplo? A atitude da igreja, ela censura o mundo, ela queixa os outros, mas não exibe os frutos na sua vida. E às vezes a pessoa usa assim: estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Mas o que você faz para trazer as pessoas a conhecer verdadeiramente Jesus Cristo? A igreja evangélica no Brasil, que tem perdido o rumo por causa do triunfalismo, muitas vezes, causa sempre um discurso que já muitas pessoas não acreditam mais. E uma das coisas a única coisa que Jesus disse para não fazer, ele diz assim: não temais. Foi a única coisa que Jesus, não tema, eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Meus irmãos, há pessoas que às vezes frequentam a igreja 1, 2 anos antes de tomarem sua decisão. Eu prefiro até que isso sempre eu tenho muito receio desses indivíduos que frequentam a igreja, começam a frequentar a igreja, fazem seu batismo, a sua profissão de fé, e depois então
desaparece ou começa a fazer coisas erradas. O que eu queria dizer para vocês é que as atitudes dos discípulos foram totalmente equivocadas. O que eu queria colocar para você nesse momento que muitas pessoas na nossa vida, que Deus coloca na nossa vida, lá do mundo, lá do lado de fora, faz coisas boas. E é a oportunidade de nós chegarmos a essas pessoas, falarmos de Jesus a essas pessoas e trazê-las aos pés da cruz de Cristo. Deus quer usar você. É isso que Jesus está querendo passar para os discípulos. Conheci diáconos que uma das coisas que mais marcou foi uma pessoa que chegou na igreja, falou assim, com os filhos, e falou assim: olha, eu estou sem comer há 2, 3 dias. Ele falou: você veio no lugar errado. Isso aí é para a igreja católica e espiritismo. Aqui, o dia que você quiser salvar sua alma, você volta para cá. Aqui nós curamos a alma. Às vezes, Deus coloca as pessoas na nossa vida para nós sermos usados e demonstrar o amor a essas pessoas. O que a pessoa precisava ali era comida. O corpo humano precisa de comida, precisa se alimentar, ela e os filhos. Não ouvir isso que o diácono falou à mulher. Bom, vamos então à segunda parte. A segunda parte. Esse foi o que os discípulos fizeram. Procuraram Jesus. Como não é do nosso grupo, ele não pode expedir demônio. Não, mas que autoridade você tem? Meus irmãos, Mateus 12, 30. Pode projetar para nós, Mateus 12, 30. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Muito bem. O padrão não são as pessoas ideais. O padrão para Jesus é o nosso posicionamento com respeito à pessoa de Jesus. O que Jesus esperava. A segunda parte da nossa mensagem. Primeiro, o que os homens fizeram. Agora, o que Jesus espera de nós? Com respeito a doutrinas que ninguém poderá me acusar de não zelar pelas doutrinas presbiterianas, não é como nós nos posicionamos com relação a respeito das doutrinas. É como nós nos posicionamos com respeito à pessoa de Jesus Cristo. Como servimos, como prestamos favor a outros em nome de Jesus Cristo. O que fazemos em nome dele pode ser que muitas vezes nós encontramos fora da igreja e podemos encontrar dentro da igreja também. Eu fiquei olhando nosso baterista tocar aqui. Eu gosto muito de bateria, tem uma peculiaridade, gosto muito de bateria. Eu fiquei imaginando um jovem com um talento desse, Ana Paula tocando, o Júnior, o talento é inquestionável, mas eu fico pensando, os jovens da nossa igreja sendo assediados por grupos musicais. Eu conheci muito jovem na igreja, era um fenômeno, tocava em culto, tocava, e terminou a sua vida tocando em barzinho, e tocando em barzinho à noite. Outros deram melhor, foram para grandes conjuntos. E eu oro muito para Deus guardar os nossos jovens, guardar as pessoas, porque nós estamos dentro da igreja. Nós temos que ter atitudes com esses jovens, com os nossos adolescentes, com as crianças, com os membros de qualquer idade, de mostrar a ele que o momento de servir a Deus é agora. Não usar a Bíblia por questões pessoais. Utilizar a Deus para colocar o seu posicionamento pessoal. É muito fácil dimensionar a fé cristã em declarações doutrinárias, em proposições teológicas, em convicções. Mas quando a vida cristã nos chama, ela é relacional. A nossa vida cristã é de relacionamento, não proposicional de declarações verbais, é de posicionamento. Se você é cristão
e segue a Cristo, mostre isso no seu relacionamento com os outros. É isso que Jesus está passando. Você é cristão? Você me segue? Mostre isso nos seus relacionamentos para as pessoas que Deus coloca ao seu lado, coloca na sua vida. Coisas tão simples, mas muitas vezes nós deixamos de fazer o bem. Que triste. E a palavra de Deus nos diz que qualquer um que derem um copo de água em meu nome, devemos pensar mais nisso. A mulher queria comida. Ela sabia da existência de Deus, mas naquele momento ela precisava de comida. Temos convicções, meus irmãos, nós devemos mantê-las. Temos posições teológicas, devemos sustentá-las. Mas estas coisas não são o cerne da vida cristã. Não são o cerne da cristã. Não são a essência da vida cristã. A essência da vida cristã é uma vida aberta para os outros, a prática da misericórdia e a manifestação do caráter nas nossas atitudes e, principalmente, uma resposta, uma coisa tão simples que fazemos o bem ou fazemos o mal. Há muita gente que semeia mal em nome de Cristo. Semeia dureza, aspereza, levanta as paredes, barreiras e cria rachas em nome de Cristo. E rachas em família. Em família. Enquanto que, na realidade, Jesus quer em nós a personificação da misericórdia. Podemos entender isso. Meus irmãos, uma ocasião agora, recentemente, eu dou aula no 10º semestre de Direito e Liberdade Religiosa, e os alunos do 10º são alunos já que, de 56 alunos, 40 já haviam sido aprovados na OAB. Eu falei, olha, vamos fazer assim então. Vamos escolher um tema das religiões assim, que vocês entenderem, e vocês apresentam uma atividade aqui. Aí um aluno falou, a gente pode trazer alguém da religião, pastor, para falar? Pode, fica à vontade, só me avisa antes para poder, liberar, passar na catraca, aquele negócio tudo. Aí levaram um rabino. E ele colocou lá que Jesus era uma pessoa especial, que ele sabia que ele estava numa igreja, num colégio presbiteriano, uma faculdade presbiteriana. Mas ele era um profeta, como outro qualquer. Eu não falei nada, ele fez a exposição dele lá. Falei, olha, para nós cristãos, Jesus nunca foi profeta. Jesus é o próprio Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Não vou discutir com o senhor, mas para nós, ele não é um profeta igual a um outro. Nenhum profeta morreu e ressuscitou. Nenhum transformou a água em vinho. Nenhum fez o coxo andar, o cego enxergar. Expulsou demônios, como Jesus. Mas a gente não pode ser deselegante, né? A gente que é professor, a gente tem que ter um respeito, respeitar a idade deles. Teve também uma ocasião de um sheik. Eles discutem a primogenitude de Ismael até hoje. Que o filho primogênito de Abraão e Sara não é Isaac, é Ismael. E aí então você vai vendo esse monte de caminhos, de vertentes, mas você com jeito, com amor, com conhecimento da palavra de Deus. Puxa vida, nossa igreja tem a escola dominical. Às vezes eu fico escutando aqui as palestras, aqui as aulas do reverendo Evandro, do Júnior. Falo, puxa, tão rico de conhecimento, sabe? Para mim, que já completo 27 anos do meu pastorado, rico de conhecimento, imagine para as pessoas que nós poderíamos trazer para cá. E eu quero concluir a mensagem nessa noite. No final, cuidemos de não ser os fracassados do lado de dentro. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Cuidado para que não sejamos os fracassados do lado de dentro.
querendo proibir os que estão fazendo alguma coisa certa aqui dentro, ou ironizando os que estão lá do lado de fora. E a pergunta não é se o seu credo, qual é ou não a sua convicção. A pergunta que eu queria deixar para você, para terminar a nossa mensagem nessa noite, é: qual é a sua folha de serviço em nome de Jesus Cristo? Qual é a tua folha de serviço em nome de Jesus Cristo? Será que você, ao ser chamado por Deus, ou essas pessoas que Deus colocou na sua vida, o seu nome está escrito lá como alguém que edificou? Eu não gostaria de que o meu nome passasse pelo livro da sua vida como alguém que causou algum dano, mas como alguém que edificou a sua vida. Se meu nome estiver lá no livro da sua vida como alguém que edificou, que falou de Jesus, que posso ser exemplo, eu vou estar satisfeito diante de Deus. Mas se não estiver lá, ou estiver de uma forma equivocada, eu vou me sentir frustrado e darei conta diante de Deus daquilo que eu não fiz. É algo para nós pensarmos. Esses que estão do lado de fora, que são bons ou que não sejam bons, também terão a oportunidade de conhecer a Deus. Talvez você seja um instrumento que Deus quer colocar na vida dessas pessoas. Mas você só vai conseguir isso com oração, com determinação e amor ao próximo. E, em primeiro lugar, amor ao nosso Deus. Seja um instrumento na mão de Deus. Há gente boa lá fora. Há gente ruim lá fora? Sim. Mas há gente boa também. Vamos trazer essas pessoas para próximo de Deus. Quem sabe Deus não quer usar você? Deus pode usar você, basta você querer. Porque uma das passagens mais lindas do Evangelho é: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Disse Jesus, eu vos aliviarei. Vamos baixar nossas frontes, vamos orar? Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos. Sabemos que a nossa igreja, ela tem o centro, que é Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, que as nossas atitudes sejam pautadas conforme a tua verdade, conforme a tua vontade. Que os nossos posicionamentos, as nossas visões, sejam corrigidas por ti, ó Pai. Às vezes, nós falhamos como homens, falhamos como pais, como irmãos, como pastor. Mas, Senhor, não deixe isso afastar do teu relacionamento. Que possamos, Senhor, nos aproximar cada vez mais. Por isso, nos dê conhecimento, nos dê, acima de tudo, Senhor, o discernimento e a vontade de cultuar o teu santo nome todos os dias da nossa vida. E com isso possamos buscar a santidade. Sejamos exemplos para os irmãos, aqui de dentro e lá de fora. Que o nosso corpo, Senhor, seja templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo venha habitar em nós e que isso possa, Senhor, ser usado pelo Senhor conforme a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Aqui todos nós queremos um dia poder contemplar a tua face conforme o teu querer, conforme a tua escolha. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.